abençoado tanto o ministério e aquele empresário que é algo grandioso e poderoso em nome do Senhor Jesus. Amém? 1 Reis capítulo 17, vou adiantar aqui, diz a palavra de Deus assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá segundo a minha palavra. Queridos, aqui Elias, ele está fazendo uma oração a Deus. Ele está conversando, dialogando com Deus. O que eu quero que você entenda nesse momento, o que eu quero que você entenda nesta hora, é que nós precisamos orar ao Senhor. Nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos falar com o Senhor. E como é que nós falamos com o Senhor? Eu posso gritar, ou eu posso somente sussurrar, ou até no meu pensamento. Nós temos falado, queridos e amados irmãos, que precisamos. Às vezes eu ouço as pessoas falar assim: nossa, a igreja precisa de um avivamento. Isso em geral. E o que é um avivamento, irmão Elton? Porque muitas vezes a maioria das pessoas pensa que um avivamento é barulho, um avivamento é gritaria, um avivamento é eu impor aqui a minha voz e gritar e falar em línguas e revelar e fazer isso, fazer aquilo. Não, amados. Nem sempre, nem todos os dias, Deus vai usar as pessoas da mesma forma, vai usar as pessoas dessa maneira. Mas o que é um avivamento? Um avivamento começa dentro de mim e dentro de você através de quê? Da oração. Um avivamento começa quando eu entendo que a presença de Deus, eu já não tenho mais desejo de buscar a presença de Deus ou de sentir a presença de Deus, e aí eu tomo a decisão de falar assim: não, eu quero um avivamento para a minha vida. E quando começa o avivamento? Quando eu começo a orar e falar: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida e no meu viver. Eu estava estudando e não terei tempo de falar dos grandes homens que viveram no passado, o qual Deus usou ali para trazer grandes avivamentos. Os grandes avivalistas começaram o avivamento em um país, em uma igreja, através da oração. Muitos deles entravam ali em seus quartos, ou em igreja, ou nos matos, entravam ali, amados, e levavam horas orando diante da presença de Deus. Nós começamos esta semana uma campanha de oração, né? Todas as semanas que antecedem a ceia, eu falei: igreja, vamos orar às 22 horas. Eu não sei quanto tempo você vai orar, eu não sei quanto tempo, e passei a ter alguns temas para que a gente pudesse estar orando, porque é através da oração que Deus muda e move situações em nossas vidas. E a igreja, ela precisa orar, ela precisa buscar a Deus. Amém, amados? Amém. Porque sem oração não há avivamento, sem oração não há direção, sem oração não há presença de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos, dentro de nós precisa estar uma inconformidade de falar assim: não, eu não aceito a vida ou a maneira que eu estou. Não, você não tem que esperar alguém chegar e falar assim: olha, Deus está revelando isso e aquilo. Não, tem que haver um inconformismo dentro de você e falar assim: não, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me aproximar de Deus. Ou então você aproxima de Satanás, do cão, do capeta, quem que você quiser. Mas é assim, amados. Eu preciso me aproximar de Deus. E como vou me aproximar de Deus? Através da oração.
através da obediência e da fé. Elias, por que eu li esse capítulo aqui? A nação de Israel estava passando por uma grande perturbação. A nação de Israel nesta época estava vivendo, queridos, uma terrível, podemos dizer assim, idolatria. A nação de Israel estava nesse momento aqui, a ausência de Deus nas casas, na vida das pessoas. Porque se levantou uma mulher chamada Jezabel e Acabe, aonde o rei, o líder, afastou muitas pessoas da presença de Deus, da verdadeira adoração. Levou o povo à apostasia, aonde ele trouxe, Jezabel trouxe ali o seu Deus e colocou ali em Israel, e o povo tinha que adorar aquele Deus que aquela mulher tinha trazido ali. Mas mesmo em meio a esta situação, Deus tinha levantado quem? Elias. A Bíblia não menciona se Elias era descendente de sacerdote, de uma família real, enfim, mas era alguém que biblicamente não tinha muito uma história, mas é alguém que Deus tinha levantado para anunciar a verdade, para combater a verdade, ou seja, a mentira que estava sendo propagada ali por Jezabel, por Acabe, pela adoração, pela apostasia que aquela nação vivia. E Elias entra ali, amados, quando ele faz esse desafio aqui, para que não pudesse haver chuva, não haveria chuva e nem orvalho, é porque ali tinha os deuses que ele adorava como se fosse o Deus da prosperidade, enfim, da fertilidade, de várias situações. E ali entra um homem de Deus e fala assim: olha, segundo a minha palavra, não vai chover. O que eu entendo com isso, amados? Que quando ele está falando aqui, ele está olhando a Deus. A oração é falar com Deus. E às vezes nós olhamos hoje e falamos assim: ah, mas eu não vejo milagres. Eu ouço muito isso, como tinha no passado. Eu não ouço isso como tinha no passado, porque as pessoas de hoje não são como no passado. As pessoas de hoje são pessoas materialistas. As pessoas de hoje são pessoas cheias de mimimi, mas não busca a presença de Deus, não se entrega a Deus como se deveria se entregar. Homens do passado, como nós conhecemos aí, Jerônimo Savonarola, John Hus, o Lutero, enfim, que foi com tudo contra aquilo que eles acreditavam. Eles defenderam a sua fé, a sua crença, e eu tenho certeza que, guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, porque quando nós tomamos a nossa atitude, queridos, nós nos tornaremos imbatíveis, quando nós acreditamos no poder de Deus. Eu não preciso de nenhuma confirmação ou de nenhuma afirmação de alguém que Deus vai usar a minha vida, que Deus quer usar a minha vida. Eu não preciso que ninguém chegue e fale assim: olha, não, Deus vai fazer. Não, amados. A palavra de Deus mediante a minha fé, é isso que eu sigo e pronto, e acabou. Porque eu creio no poder da palavra de Deus. Se alguém me chegar e falar assim: olha, porque você é feio ou bonito, pouco importa, eu vou seguir da mesma forma. Como já ouvi tantas situações, seja, né, aqui no campo espiritual ou no campo secular. Um dia eu ouvi de uma chefe minha, falou assim: olha, eu não acredito em você. Ah, é? Não falei mais nada para ela, mas eu parti diante de todas as minhas fraquezas e deficiências naquele campo,
e falei: eu vou superar tudo aquilo que falaram para mim, e segui como um tiro. E graças a Deus, o Deus maravilhoso fez coisas maravilosas, a ponto de um dia, em uma reunião, um evento grande, ela bateu no meu ombro e falou assim: parabéns para você. Eu falei assim: obrigado, Jesus. Não foi por mim, foi por ele. Nós entendemos que às vezes existem situações em nossas vidas, como nós estamos aqui, quantas orações e quantas palavras já não ouvimos que essa obra, que esse lugar, que essa casa não iria para frente. Em quantos momentos não vivemos aqui queridos terríveis, mas eu continuo acreditando em Deus, continuo orando por cada pessoa aqui. Saiba que cada um de vocês, queridos, eu tenho orado, eu tenho clamado a Deus, eu tenho até outras pessoas que às vezes a gente nem está aqui, mas a gente conhecemos, mas eu oro ao Senhor, porque às vezes a minha fala, o meu falar, mas quando eu falo com Deus, Deus ele vai visitar você aonde você estiver. Deus vai fazer coisas que eu e nem ninguém pode fazer, o Senhor vai fazer em nome de Jesus. A Bíblia vai nos mostrar também uma outra direção, amados, que eu fico radiante, é com Daniel. Porque Daniel estava ali diante de um reinado, diante de uma situação, e ele se levanta homens e fala assim: nós vamos destruir Daniel, nós vamos fazer isso e aquilo com Daniel, nós vamos levar Daniel à morte, porque nós não queremos que Daniel se sobressaia. A inveja, entendeu? Mas a usura, a inveja, qualquer outra situação diante de Deus não vai prevalecer em nossas vidas. E fizeram uma lei e falaram assim: olha, Daniel já orava 3 vezes ao dia, Daniel já clamava ali pela manhã, meio-dia e à noite ao Senhor. Fizeram uma lei e falaram assim: olha, a partir de hoje você não pode orar mais. Sabe o que Daniel fez? Correu. Não, correu para o seu quarto, para continuar orando, para continuar buscando a presença de Deus. Ele sabia que teria consequências, sim, mas alguém que está na presença de Deus, alguém que está diante de Deus, alguém que ama, alguém que entregou a sua vida na presença de Deus, vai estar aí para quê? Se você tem medo de alguma coisa, a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, ganha-la. Entendeu? Ganha-la. Mas se você ficar seguro com as coisas dessas vidas, você vai se embaraçar com as coisas dessa vida, queridos. Coloque no altar do seu coração, coloque no altar da sua mente, coloque no altar do seu pensamento, que maior de todas as coisas, de todos os seus planos, é Deus, é o Senhor Jesus, é a salvação. Eu pensando essa semana, conversando com algumas pessoas, falando: meu Deus do céu, muitas pessoas vão chegar naquele dia, irmão Felipe, vou falar assim: eu não alcancei a vida eterna por causa do pastor. O pastor me falou alto, o pastor me desrespeitou, o pastor não foi me visitar, o pastor isso, o pastor aquilo. Por conta do irmão fulano de tal, por conta do ciclano, por conta disso, por conta daquilo, por conta dessa geração. Amados, deixa todas essas coisas e se deleita na presença do Senhor. Eu não vou falar assim: eu
Deus é o que eu quero, é o que me sacia. Pensa naquele dia cansado que você sai do trabalho e você fala assim: eu quero minha cama. Talvez você não tenha uma cama que seja aquela cama, mas a sua cama é a melhor cama. É quando você sai do seu trabalho e fala assim: obrigado, Jesus. É isso que nós precisamos, da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, uma oração para finalizar, queridos, que eu não vou ter mais tempo de prosseguir. O que precisamos entender? Eu preciso de um avivamento, eu preciso de um fortalecimento. Comece a orar. Mas eu não sei como orar. Fala com Deus, fale com Deus, fala com o Senhor, porque o avivamento começa dentro de nós, queridos, quando nós buscamos a presença de Deus. E o avivamento vai começar quando? É quando eu estou avivado? Não, é quando há situações adversas, quando nós estamos vivendo situações adversas, como foi aqui. Elias, ele foi um avivalista na sua época, porque mesmo diante das situações, mesmo diante da luta contra Acabe e contra Jezabel, mas ele estava ali falando para aquele povo que estava em corrupção, aquele povo que estava em rebeldia, falando: olha, busque a Deus. Ele vai ali para o desafio com os profetas de Baal e fala assim: olha, se vocês querem Deus, siga Deus. Se vocês querem o diabo, siga o diabo. Se você quer Baal, segue Baal. Mas não fique em dois pensamentos, não cocheie em dois pensamentos. Foi isso que o profeta falou, porque aquele povo estava tão corrompido, aquele povo estava tão idólatra, aquele povo estava tão adorando aos deuses ali, aquele povo estava tão numa situação que os israelitas, aqueles que deveriam estar ali firme e forte, estava longe da presença do Senhor. Daniel se posiciona ali e fala: vai a cova dos leões? É a cova dos leões. Poderia Daniel falar assim: mas que culpa tenho eu? Por que eu estou aqui? Por que isso? Por que aquilo? Rei, intercede por mim. Não. É isso? Eu estou condenado porque eu estava orando, buscando a presença de Deus. Então me leve para a cova dos leões. E quando chegou num ponto que a lei não poderia ser revogada, e chegou um ponto que não poderia fazer nada, o que Deus fez? Deus enviou o seu anjo para defender Daniel, para tirar ele daquela cova, para tirar ele daquele lugar. Em dias de lutas, em períodos de situações adversas, busque mais a Deus. Pastor, eu estou buscando, não, está ficando pior. Continue. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, mas o que está acontecendo? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, isso aqui, queridos, você domina seus pensamentos e seus sentimentos. Mas eu me descontrolei isso e aquilo. Volte para o lugar e fala: Senhor, toma, guarda meu coração, minha mente, meu corpo. Amém, amados? A presença de Deus, ela vem sobre a sua vida da mesma forma. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ali, quando estava ali indo para o Getsemane, quando estava para ser crucificado, Jesus chama os seus discípulos e fala: vamos orar, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos fazer o quê? Orar, buscar a Deus. E orar e buscar a Deus é ter intimidade. Eu preciso de avivamento. Avivamento é ter intimidade com Deus. Talvez você olhe para alguém e fale assim: nossa, o fulano é tão avivado, é tão para frente. Você é Deus, amados. Porque o Espírito Santo de Deus te fará ser um homem ou mulher avivado. Não confunda avivamento
avivamento. Amém? Porque o avivamento, ele nasce dentro de você. Da mesma forma que quando nós abrimos a nossa vida, quando nós permitimos que o inimigo possa fazer coisas em nossas vidas, queridos, começa aqui dentro, no pensamento, no coração, no sentimento. Amém? Não permita. Então, para finalizar, a Bíblia diz que Elias, ele lança algo ali através da sua oração, e Deus manteve a sua palavra até o dia que houve chuva, até o dia que voltou a chover novamente. Mas toda aquela geração, todas aquelas pessoas, mesmo em meio a situações diversas, mesmo em meio a tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles puderam experimentar de um avivamento que houve, mesmo ali no tempo e na época onde havia muita idolatria, muitas situações adversas. Mesmo em meio a dias e situações difíceis, nós viveremos dias de glória na presença do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Se coloque de pé nesse momento, amados. Coloque de pé, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua graça e do Teu poder, Senhor.